Eles nunca se viram antes, mas naquele exato segundo, tudo mudou. Um menino sozinho, faminto, com os pés sujos e o estômago roncando, toca a campainha de uma mansão esquecida pelo riso. Do lado de dentro, um milionário em silêncio, cercado, de luxo, mas consumido pela dor, o luto recente de perder o filho único. E então, o improvável acontece. Sem saber, aquela criança desperta algo adormecido. E o que começa como um pedido por comida se transforma numa história incrível, cheia de emoção, suspense e reviravoltas surpreendentes que vão te fazer questionar. O destino existe mesmo? Prepare-se. Essa história emocionante vai mexer com tudo o que você acredita sobre abandono, perdão e amor. Aproveite. Se inscreva no canal para histórias emocionantes. Curta o vídeo e compartilhe. Numa noite fria, daquelas em que até o vento parece chorar baixinho, a campainha da mansão soou como um grito no silêncio. Eduardo, sentado em sua poltrona, com os olhos vidrados numa foto emoldurada, quase não acreditou. Era tarde. Ninguém aparecia ali. Desde a morte de Lucas, aquela casa parecia esquecida pelo mundo, até que aquele toque interrompeu o luto. Do outro lado do portão, um menino magro, com roupas sujas e o olhar mais vazio que Eduardo já tinha visto. "Tem algo para comer, moço?" perguntou Pedro com a voz trêmula, mas os olhos cheios de uma coragem que só a dor ensina. Naquele instante, um choque percorreu o corpo de Eduardo. Era como se o tempo tivesse parado. Havia algo naquele garoto, algo quase familiar. Ele não sabia explicar, mas a forma como Pedro apertava os dedos, o jeito que mordeu o lábio ao esperar resposta, lembrava Lucas. Não só fisicamente, mas havia ali uma dor parecida, um vazio espelhado. Eduardo hesitou por segundos, que pareceram horas, e então algo em seu peito se quebrou. "Entra", disse ele sem pensar, com a voz embargada e os olhos marejados. A mansão, antes escura e silenciosa, se abriu para um novo fôlego. Pedro entrou devagar, como se pedisse licença ao próprio ar. Helena, a esposa de Eduardo, desceu as escadas devagar, assustada com a movimentação. Ao ver o menino, franziu a testa. Mas antes que dissesse qualquer coisa, Eduardo completou. "Ele vai jantar com a gente hoje." Na cozinha, o prato fumegante tremia nas mãos do garoto. Era arroz, feijão e frango assado. Simples, mas para quem não comia direito há dias parecia banquete de rei. Helena observava em silêncio, tentando entender o que se passava, enquanto Eduardo, calado, fitava cada gesto de Pedro como se procurasse respostas nas pequenas coisas. Era uma história emocionante começando ali, ainda envolta de suspense. "Quantos anos você tem?" perguntou Helena com a voz suave. "9, acho. Minha mãe sumiu faz tempo", disse Pedro, sem encarar ninguém. Aquilo caiu como pedra, sobre o coração dela. Era impossível não sentir o impacto. A ausência de uma figura materna, o abandono, o vazio. Helena sabia o que era se sentir esquecida. De repente, aquela história cativante começava a se entrelaçar com a deles. Enquanto Pedro comia, Eduardo saiu da mesa, foi até o escritório e voltou com uma camisa de algodão e uma toalha. "Você vai tomar um banho depois, tá bom?" Falou como quem tenta se proteger de um sentimento que já está crescendo. Helena olhou para o marido e, pela primeira vez em meses, viu nele algo diferente do luto. Um sopro de vida. Pedro dormiu no quarto de hóspedes. Antes de apagar a luz, olhou em volta como quem tenta guardar cada detalhe. Era como se aquele lugar, tão incrível aos olhos dele, fosse um sonho que podia sumir ao amanhecer. E enquanto ele dormia, enrolado num cobertor quente, Eduardo caminhava pela casa como quem carrega um segredo no peito. Um medo, uma dúvida, uma memória desconcertante. Na manhã seguinte, Eduardo ficou observando o menino brincando com uma bolinha de papel na sala. Havia algo hipnótico naquele instante. "Helena, você acha que é só coincidência?" Ele perguntou, quase sussurrando. Ela não respondeu.
Apenas o olhou com os olhos cheios de emoção, como quem também começa a suspeitar que aquela não era uma simples coincidência. Aquela casa, antes afogada em silêncio e dor, agora tinha ruídos leves, risos tímidos e passos apressados correndo pelo corredor. A mansão voltava a respirar, mesmo que ainda envolta de mistério. O que começou como um simples gesto de compaixão começava a revelar uma história incrível, como se o destino tivesse preparado um reencontro que ninguém esperava. E foi ali, no meio daquela rotina improvisada, entre um café da manhã e uma dúvida sufocante, que Eduardo começou a juntar as peças. Pedro parecia conhecer a casa, reconhecer o cheiro dos livros no escritório, lembrar do som da escada rangendo. Tudo era estranho demais para ser acaso, e quanto mais ele pensava nisso, mais crescia a certeza de que aquela história ainda guardava segredos surpreendentes. Helena, eu preciso te contar uma coisa, disse Eduardo com o olhar fixo na janela. Mas antes que pudesse terminar a frase, Pedro apareceu no corredor sorrindo. Vocês têm bicicleta aqui? Perguntou com os olhos brilhando. E foi assim, com um simples sorriso, que ele adiou uma conversa difícil e abriu caminho para o próximo capítulo dessa história emocionante. No segundo dia, o sol parecia diferente. Pela primeira vez em meses, a claridade entrava pelas janelas da mansão e não parecia um insulto à dor. Pedro descia as escadas com os pés descalços, o cabelo ainda úmido do banho e um sorriso meio torto, como quem não sabe se pode mesmo estar feliz. Eduardo observava de longe, com a xícara de café nas mãos, em silêncio, mas com o coração inquieto. Helena preparava o café com uma leveza que já não era comum. Ela cantarolava, algo suave, quase imperceptível, e só percebeu quando Eduardo perguntou: "Faz quanto tempo que você não canta de manhã?" Ela parou, sorriu e respondeu: "Desde Lucas." Era estranho como aquele menino, mesmo sem saber, estava costurando as partes soltas de uma história cativante que havia se partido. Pedro começou a ajudar nas tarefas simples. Recolhia as folhas do jardim, limpava a louça, organizava os livros da estante e fazia tudo com tanta vontade que parecia encontrar alegria nos detalhes que os outros ignoravam. "Esse menino tem uma alma diferente", dizia Helena. Era uma história emocionante sendo escrita em tempo real, entre um gesto e outro. Certo dia, Eduardo chegou do trabalho mais cedo e viu Pedro no quintal tentando consertar um triciclo antigo. Lucas também tentava consertar isso quando era pequeno. Ele murmurou, quase como se falasse com o vento. A semelhança entre os dois começava a incomodar e fascinar ao mesmo tempo. Era como olhar para um espelho quebrado onde os pedaços ainda se encaixavam. As noites já não eram tão silenciosas. Agora havia histórias antes de dormir. Conversas sobre futebol, dinossauros e o medo do escuro. Pedro começou a chamar Eduardo de tio, mas o jeito como ele pronunciava a palavra carregava algo a mais. Era quase como um pedido escondido. Me deixa ficar, mesmo que eu não diga. Uma narrativa cativante se desenrolava sem que ninguém conseguisse controlar. Helena passou a fazer bolos com mais frequência, e Pedro dizia que eram os melhores do mundo. Um dia, ela perguntou qual era seu sabor preferido, e ele respondeu: "Qualquer um que vem com abraço depois." Aquilo fez os olhos dela se encherem d'água. A tristeza ainda existia, mas havia agora momentos de emoção sincera, de um carinho, que nascia sem forçar. Numa tarde chuvosa, os três jogaram cartas na sala. Eduardo riu alto pela primeira vez desde o funeral de Lucas. Pedro, sem perceber, tocava feridas que pareciam incuráveis. Era como se, ao rir com ele, Eduardo e Helena se reconectassem com uma parte de si que tinham enterrado junto com o filho. E isso, de alguma forma, era uma surpresa que o destino havia preparado com delicadeza. "Você se importa de ficar mais uns dias?" E Helena perguntou, tentando esconder a ansiedade na voz. Pedro assentiu com um sorriso contido. Para ele, cada dia ali era um presente, mas tinha medo de que tudo acabasse de repente,
como tantas outras vezes. Era difícil confiar em promessas. Mas aos poucos, o medo cedia espaço para uma esperança tímida. Havia um mural de fotos no corredor. Um dia, Pedro parou diante dele olhando fixamente uma imagem de Lucas quando pequeno. "Parece comigo, né?" disse baixinho, sem encarar ninguém. Eduardo ouviu. Helena também. Mas ninguém respondeu. O silêncio foi a resposta mais barulhenta que aquela casa já ouviu. E foi ali que os dois começaram a olhar Pedro de outro jeito. As manhãs agora tinham rotina. Pedro acordava cedo, ajudava na mesa e depois estudava com Helena. "Ele aprende rápido demais", ela dizia surpresa. Eduardo então decidiu levá-lo à escola. "Mesmo que seja por pouco tempo, ele merece isso", justificou, tentando esconder o carinho que já era evidente. Era incrível como um laço podia crescer tão rápido, como uma raiz que encontra terra fértil. Na escola, Pedro desenhou uma casa grande e escreveu embaixo: "Aqui eu me sinto seguro." Eduardo leu aquilo enquanto Pedro brincava com os colegas. E algo dentro dele virou. Era impossível negar o que estava acontecendo. Havia um vínculo real, forte, carregado de emoção, e mesmo sem falar em voz alta, já não havia mais espaço para fingir que Pedro era apenas um hóspede. Mas o que ninguém esperava era que aquele sentimento tão bonito estivesse prestes a abrir portas para um segredo antigo, adormecido, e que agora ameaçava vir à tona. Era para ser só mais uma tarde comum, mas um detalhe mudou tudo. Pedro deixou cair uma pequena caixinha de madeira que guardava com cuidado. Ao abrir, Helena encontrou um colar simples com um pingente em forma de coração e uma letra gravada. "I". Ela franziu a testa. Aquilo despertou uma memória antiga, quase esquecida. O mesmo colar que Clara usava quando trabalhava na empresa de Eduardo. Helena tentou disfarçar a surpresa, mas o coração disparava. Levou o colar até Eduardo e disse: "Olha isso. Era da Clara, não era?" Ele pegou o objeto, virou entre os dedos e o mundo pareceu desabar num segundo. Era impossível não lembrar. A letra E era dele. Eduardo. Clara usava aquele colar quando eles estavam juntos. Foi antes de tudo dar errado, antes dela desaparecer sem deixar rastros. A mente dele começou a vasculhar o passado. Lembrou-se dos bilhetes escondidos, das risadas às escondidas no estacionamento, dos cafés demorados depois do expediente. Clara havia sido mais que uma funcionária. Tiveram um caso. Rápido, intenso e mal resolvido. Mas ele nunca soube que ela estava grávida. Nunca. "Se esse menino for meu filho, meu Deus", ele murmurou, quase sem voz. Enquanto isso, Helena vasculhava uma caixa antiga com documentos da empresa. Encontrou uma pasta com fotos de uma confraternização. Clara estava lá, sorrindo, jovem, vibrante, com uma mão pousada sobre a barriga. "Você viu isso?" perguntou Helena, mostrando a imagem a Eduardo. Ele gelou. Era nítido. Clara estava grávida, e o tempo batia com a idade de Pedro. A tensão tomou conta da casa. Eduardo começou a observar Pedro com novos olhos. Não era só a semelhança física. Era o jeito de franzir a testa, a risada leve, até o hábito de organizar os talheres antes das refeições. Era como olhar para um reflexo do passado. O suspense dentro dele crescia. Era impossível ignorar mais. Ele precisava de respostas. Urgentes. Decidiu agir. Sem alarde, colheu amostras de saliva de Pedro e dele mesmo. Marcou um teste de DNA em sigilo. Durante a espera, os dias pareciam não passar. Eduardo se recolhia, andava inquieto, e mal conseguia encarar Pedro sem sentir um misto de culpa, esperança e medo. Helena tentava manter a calma, mas também sabia que aquela história emocionante estava prestes a virar de cabeça para baixo. Pedro, sem entender o que se passava, começou a perguntar: "Vocês vão me mandar embora?" Helena o abraçava e dizia que não. Mas dentro dela, uma pergunta pesava. E se for verdade? E se ele for mesmo filho de Eduardo?
O mistério apertava como um laço no peito de todos. E no fundo, algo dizia que essa reviravolta era só o começo. Dia do resultado chegou. Eduardo estava sozinho no consultório quando recebeu o envelope. As mãos tremiam. Ao abrir, a confirmação veio clara. Compatibilidade genética de 99,9%. Pedro era seu filho, seu sangue, sua carne. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, seguido por um choro contido, de quem carrega um arrependimento profundo. E eu nem sabia que você existia. Ele sussurrou. A revelação virou um vendaval na mente de Eduardo. Pensou em Clara, no porquê dela nunca ter contado, no porquê de ter desaparecido daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, uma emoção intensa crescia, uma mistura de dor e milagre. A história incrível que os uniu agora fazia sentido. Era como se a vida estivesse devolvendo, de forma torta, aquilo que ele havia perdido. Naquela noite, ele entrou no quarto de Pedro, que já dormia. Sentou ao lado da cama e ficou ali por longos minutos em silêncio, só observando. Finalmente acariciou o cabelo do menino e sussurrou: "Filho." Pedro se remexeu, mas não acordou. Eduardo segurou as lágrimas. Era como se todo o universo tivesse dado um jeito de trazê-lo de volta, de maneira misteriosa, quase inacreditável. No dia seguinte, ele sentou com Helena e contou tudo. Ela ouviu calada. No fim só disse: "Agora a gente entende por que ele chegou aqui do nada. Deus tinha um plano." E ali, naquele momento, começaram a planejar como contariam tudo para Pedro. Mas antes disso, Eduardo precisava enfrentar um fantasma do passado, seu irmão Roberto. Assim que Roberto soube da história, o clima mudou. Foi numa reunião de família daquelas geladas, cheias de sorrisos forçados. "Você enlouqueceu, Eduardo!" disparou ele levantando da cadeira. "Vai colocar um menino qualquer no testamento assim do nada? Isso pode destruir o nome da nossa família." A tensão era tão espessa que dava para cortar com faca. E o pior, ainda estava só começando. Eduardo, com a calma de quem já tinha chorado demais na vida, apenas olhou o irmão nos olhos e disse: "Ele é meu filho. Isso basta." Mas Roberto não aceitou. Começou a mover contatos. Ligou para advogados, acionou sócios da empresa e espalhou dúvidas. Começou a se formar uma tempestade silenciosa. O tipo de conflito que não aparece em redes sociais, mas que devasta por dentro. A empresa da família, uma holding milionária, construída com décadas de suor e reputação, estava no centro da questão. A entrada de Pedro como herdeiro poderia mexer na divisão de lucros, contratos futuros e, segundo Roberto, manchar o sobrenome deles. Imagina a imprensa descobrindo que você teve um filho com uma funcionária e só descobriu 9 anos depois? Ele gritava, tentando apelar para a razão. Mas Eduardo não arredava o pé. Helena tentava mediar, mas também estava esgotada. "Roberto, isso não é só sobre dinheiro. É sobre sangue, sobre verdade, sobre reparar um erro antigo." Mas para o irmão, era uma ameaça direta. "Esse menino vai acabar com tudo o que construímos. Ele é uma surpresa perigosa, não?" "Uma bênção", retrucava, com os olhos cheios de desconfiança e orgulho ferido. A disputa ganhou tons jurídicos. Roberto entrou com uma ação de contestação, alegando que Eduardo estava emocionalmente instável desde a morte de Lucas e que o teste de DNA poderia ter sido manipulado. Uma acusação fria, cruel, que feriu mais do que qualquer discussão anterior. Era como se o luto do irmão estivesse sendo usado como arma contra ele. Um golpe baixo. Eduardo se reuniu com seu advogado pessoal. "Podem tentar nos esmagar com papeladas, mas a verdade está do nosso lado", disse ele, firme. Mesmo sob pressão, ele decidiu registrar Pedro legalmente. "Se a justiça quiser me impedir, que tente, mas meu coração já reconheceu esse menino." Foi uma decisão com peso, uma daquelas que muda tudo.
e que muita gente não teria coragem de tomar. Pedro, alheio à complexidade dos bastidores, só sentia que algo estava errado. Eduardo notou a tristeza no olhar dele e chamou para conversar. Sentaram-se no jardim, sob uma árvore. Tem gente que não quer que você fique com a gente, mas eu prometo que vou lutar. Porque filho a gente não escolhe, filho a gente reconhece, protege e ama. Pedro apenas encostou a cabeça no ombro dele, em silêncio. A briga foi para os jornais. Manchetes como "O herdeiro secreto ameaça império familiar" surgiram em portais sensacionalistas. Eduardo se manteve em silêncio com a imprensa, mas agia firme nos bastidores. A opinião pública ficou dividida. Alguns admiravam a coragem dele, outros sussurravam que era imprudência. Mas quem conhecia sua dor, sabia. Ele não ia recuar. Helena foi fundamental nesse momento. Mesmo fragilizada pela própria saúde, ela o lembrava do porquê de tudo aquilo. Você sempre foi justo, Eduardo. Não pare agora. E ele seguia, mesmo diante dos amigos que se afastaram, dos funcionários que cochichavam, da pressão do mercado. Ele seguia. Porque aquela história emocionante não podia terminar em injustiça. Cada reunião do conselho virava uma batalha. Roberto fazia questão de levar advogados, apresentar documentos, sugerir que Pedro fosse mantido fora da diretoria. Mas Eduardo sempre encerrava com a mesma frase: ele é meu filho, vai ter o que é dele por direito. Ponto. A tensão escalava. Mas a verdade, mesmo desacreditada, começava a encontrar força. E enquanto os dois irmãos travavam essa guerra de silêncio e gritos abafados, uma nova peça inesperada estava prestes a entrar nesse tabuleiro e mudar tudo. Foi numa manhã, fria, mas com céu limpo, que Eduardo saiu do cartório com Pedro pela mão. A assinatura estava feita. Era oficial. Pedro agora levava seu sobrenome. Um momento simples no papel, mas grandioso na alma. O menino não entendia direito o peso daquilo, mas sorria como quem finalmente tinha um lugar no mundo. Eduardo, por dentro, tremia. Era o começo de uma história emocionante, não mais por acaso, mas por escolha. Ao entrar em casa, Pedro correu pela sala gritando: "Agora eu sou de verdade." Aquela frase rasgou o coração de Helena. Com os olhos marejados, ela o abraçou forte. "Você sempre foi", sussurrou. E naquele abraço, uma dor antiga se dissolveu. A casa já não era mais apenas um lugar de memórias tristes, mas de risos leves, de emoção renovada, de manhãs com cheiro de café e bolos de cenoura. Helena, porém, estava cada vez mais fraca. As idas ao hospital se tornaram rotina e os exames não mentiam. Mas, estranhamente, ela parecia em paz. "Agora que ele está aqui, posso ir tranquila", disse uma vez a Eduardo deitada na varanda, olhando Pedro brincar no jardim. Eduardo tentava esconder o desespero, mas ela via tudo. Sabia que a história incrível que estavam vivendo só fazia sentido porque ele não estava mais sozinho. Certa noite, Helena chamou Pedro até seu quarto. Pediu que se sentasse na cama, segurou sua mão e falou baixinho: "Você foi um presente para nós, o tipo de presente que Deus manda quando a gente pensa que acabou." Pedro, ainda com medo da palavra doença, não entendeu tudo, mas guardou aquele momento como quem grava uma canção no coração. Era o tipo de despedida silenciosa que só as almas sensíveis reconhecem. A presença do menino na casa trouxe cor aos dias cinzas. Os cômodos antes fechados foram reabertos. Helena pediu que reformassem o antigo quarto de Lucas para ser o novo espaço de Pedro. "Ele precisa ter o próprio espaço e você também", disse a Eduardo. A cada pincelada de tinta azul nas paredes, parecia que o luto se transformava em esperança. Pedro ajudava a cuidar do jardim. Plantou flores com Helena. "Essas são suas, tá? Vão crescer comigo", dizia ela com um sorriso sereno. A doença avançava, mas ela sorria mais. Pedro, sem saber, era remédio. Eduardo via isso. E começou a entender que aquele menino
Não só preenchia o vazio de Lucas, mas também curava feridas mais antigas, mais profundas. No aniversário de Pedro, Eduardo organizou uma festinha pequena, só os três. Bolo de chocolate, balões e um presente especial. Uma foto emoldurada dos três juntos com a frase: "Família é quem fica". Pedro chorou ao abrir. Foi a primeira vez que ele disse "pai" em voz alta. Helena se emocionou. Era um daqueles momentos que ficam marcados na alma. Um retrato da história cativante que estavam escrevendo juntos. Dias depois, Helena teve uma piora. Foi internada. Eduardo ficou ao seu lado o tempo todo. Pedro, na sala de espera, segurava o colar com a letra E como se aquilo fosse um amuleto. Helena pediu para vê-lo. Quando ele entrou, ela sorriu com dificuldade e disse: "Promete que vai cuidar dele, Eduardo, porque ele vai cuidar de você de volta." Ele apenas assentiu, segurando a mão dela com força. Naquela madrugada, Helena partiu. Silenciosamente, como uma vela que apaga depois de iluminar. Eduardo ficou em silêncio, com Pedro dormindo no colo, abraçado à fotografia. A dor voltou, sim. Mas havia algo diferente dessa vez. Agora, ele não estava sozinho. E isso fazia toda a diferença. A mansão, mesmo em luto novamente, parecia mais viva do que nunca. Pedro chorou. Mas diferente de outras perdas, ele sabia que ali havia amor. Helena tinha deixado um espaço dentro dele que não doía, mas aquecia. "Ela tá no céu, né?" perguntou. Eduardo respondeu: "Sim, e agora ela olha por nós dois." E naquele instante, mais uma vez, a história deu um passo além, como se a dor fosse apenas o caminho para algo maior, algo que ainda viria. Mas, enquanto pai e filho tentavam reaprender a viver juntos, uma notícia inesperada batia à porta e trazia à tona segredos enterrados que podiam mudar tudo de novo. Foi durante uma tarde abafada, enquanto Eduardo revisava antigos contratos da empresa, que recebeu uma ligação que virou seu mundo de cabeça para baixo. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida. "Preciso te contar a verdade sobre Clara." Eduardo gelou. A ligação era de uma ex-secretária da empresa, que agora, depois de anos afastada, decidiu quebrar o silêncio. E o que ela tinha a dizer era inacreditável. Foi o Roberto. Ele ofereceu dinheiro para ela ir embora e nunca mais aparecer. Disse que você jamais poderia saber do filho. Ela chorava no banheiro da firma, mas aceitou porque precisava cuidar do bebê sozinha. Eu ouvi tudo, Eduardo, e guardei esse peso por anos. Aquilo caiu como uma bomba. A história emocionante de Pedro escondia um passado sujo. E agora, o véu estava caindo. Eduardo desligou o telefone em choque. Sentou-se no sofá e levou as mãos ao rosto. Aquele era o motivo do sumiço de Clara. O irmão, o mesmo com quem dividira brinquedos, festas e negócios, tinha destruído sua chance de ser pai por quase uma década. Era difícil digerir. O suspense que rondava tudo finalmente fazia sentido, mas deixava um gosto amargo de traição. Com coragem, Eduardo levou a denúncia ao Ministério Público. Entregou a gravação da testemunha, que confirmou tudo em cartório. A promotoria agiu rápido. As investigações revelaram transferências bancárias para Clara na mesma época em que ela sumiu. Documentos internos da empresa também mostravam tentativas de Roberto em apagar o nome dela de registros antigos. A rede de mentiras começava a ruir. A juíza do caso, que já acompanhava a disputa pela guarda de Pedro, convocou uma nova audiência. Desta vez, o clima era diferente. Roberto entrou na sala com os ombros encolhidos, o rosto pálido. Eduardo, firme, segurava a mão de Pedro, agora vestido com a mesma camisa azul do dia em que foi adotado. A juíza, com voz firme, declarou: "O processo de contestação é encerrado. A guarda legal de Pedro é confirmada. E sobre o senhor, Roberto, o Ministério Público tem interesse criminal." Roberto tentou se explicar. "Eu só queria proteger a família. Pensei que era o melhor.
Mas ninguém ali acreditava mais nisso. A verdade era uma avalanche. Ele manipulou, mentiu, escondeu e agora pagaria por isso. A polícia o levou algemado direto da audiência. Pedro olhava sem entender completamente, mas sentia que algo grande estava acontecendo. Ele tentou separar a gente? Perguntou. Eduardo apenas assentiu. Nos dias seguintes, os jornais mudaram de tom. Agora falavam da reviravolta, da coragem de Eduardo, do amor acima do dinheiro. As manchetes diziam: justiça feita, pai e filho finalmente juntos. Pessoas que antes criticavam começaram a apoiar. A história incrível de um menino faminto e um milionário em luto ganhava tons de redenção que ninguém esperava. Pedro voltou à escola com outro brilho no olhar. Sabia que agora tinha um pai não só no coração, mas perante a lei. Era um daqueles momentos em que a emoção toma forma de cotidiano. Pão com manteiga de manhã, ajuda com o dever de casa, conversa na hora de dormir. Pequenas cenas que, juntas, formam uma nova vida. E cada uma delas era uma vitória sobre o passado. Eduardo também mudou. Deixou de ser o homem que só cuidava de contratos e cifras e passou a ser um pai de verdade. Ia nas reuniões da escola, buscava Pedro no futebol, fazia panquecas aos domingos. Ele é o melhor pai do mundo, dizia Pedro aos colegas, com orgulho nos olhos. E naquele orgulho cabia todo o esforço, toda a luta, todo o amor. Mas mesmo com a justiça feita, Eduardo sabia. Ainda havia um caminho de reconstrução pela frente. E enquanto se preparava para esse novo capítulo, uma surpresa esperava por ele num envelope antigo, esquecido no fundo de uma gaveta. No cartório central, o atendente digitava o novo nome com cuidado: Pedro Farias de Albuquerque. Eduardo observava em silêncio, com os olhos marejados. Era só uma assinatura ali, um clique no sistema. Mas para ele, era como assinar um recomeço. Um encerramento definitivo da dor que o assombrava desde a morte de Lucas. Agora ele era pai, de direito, de coração, de alma. E Pedro era oficialmente dele. Os dias que se seguiram foram de adaptação, mas também de paz. Pedro tinha agora uma cama só dele, um quarto cheio de brinquedos e livros, e até um calendário na parede com a contagem para seu aniversário. Eduardo colocou rotina na casa. Café às 7, escola às 8, almoço juntos nos sábados. Aqui tem regra, mas tem carinho também, dizia sorrindo. A história emocionante que antes era dor, agora era amor construído com rotina. Na escola, Pedro começou a se destacar. Era curioso, prestativo, e vivia falando: meu pai me ensinou isso. Ou lá em casa a gente faz assim. Os professores se encantavam. Numa das redações escreveu: a coisa mais incrível que me aconteceu foi uma porta que se abriu, literalmente. Uma porta se abriu e mudou minha vida inteira. Era impossível não se emocionar com aquele trecho. Eduardo também se transformou. Aprendeu a fazer penteado de feira de ciências, a ir a campeonatos de futebol no sábado às 6 da manhã e a ser chamado de pai do Pedro pelos outros pais. No fundo, era tudo novo, mas tudo fazia sentido. Ele começou a sorrir mais, abrir caminhar com leveza e até voltou a tocar piano, hábito que havia deixado de lado quando Lucas morreu. Certa vez Pedro perguntou: pai, o Lucas ia gostar de mim? Eduardo segurou o choro e respondeu com firmeza: ele teria te amado. E naquela noite, eles colocaram a foto de Lucas na estante da sala, entre desenhos de Pedro e uma vela acesa. Era o jeito deles de dizer que, mesmo separados por tempo e espaço, a família estava completa, na presença e na memória. O jardim virou símbolo da nova fase. Pedro plantou uma árvore, bem no centro. Chamou de Árvore do Recomeço. Toda vez que Eduardo passava por ela, parava alguns segundos. Às vezes rezava, às vezes apenas respirava fundo. Era ali que ele deixava os medos e recolhia a esperança. Um ritual silencioso que dava sentido aos dias que vinham pela frente. Veio a feira da escola.
Cada aluno teria que contar uma história de coragem. Pedro pediu para escrever sozinho. Subiu ao palco com um papel tremendo nas mãos. Começou. Teve um dia em que eu estava com fome. Bati numa porta e um homem triste me olhou. Ele podia ter fechado, mas ele abriu. O silêncio da plateia era absoluto. Ele continuou com a voz trêmula, mas decidida. Hoje ele é meu pai, e eu sou dele. Coragem é isso. Muitos choraram. Alguns professores foram abraçá-lo depois. Eduardo, emocionado, o esperava na porta da escola. Pedro correu e pulou no colo dele. Você gostou? Perguntou. Foi a coisa mais bonita que eu já ouvi, disse Eduardo com o coração batendo forte. Aquela cena parecia cena de filme, mas era real, intensa, cativante. Nos finais de semana passaram a visitar lares de acolhimento. Pedro queria levar alegria para os meninos que ainda estão esperando uma porta se abrir. Levavam bolos, brinquedos, livros. Pedro contava sua história com um brilho no olhar. Tudo mudou porque alguém disse sim. Era mais do que um testemunho. Era um farol para outras histórias emocionantes que ainda estavam por vir. O antigo escritório de Eduardo virou sala de leitura. Quadros com frases de impacto, uma estante com livros infantis e uma placa na porta. Aqui mora o nosso futuro. Era um símbolo de que não havia mais espaço para medo. A vida recomeçava ali todos os dias, com pequenas vitórias, abraços apertados e a certeza de que o amor, mesmo quando chega atrasado, ainda chega na hora certa. E foi numa manhã de sol, dessas com cheiro de pão e som de passarinho, que Pedro disse olhando para o pai. Sabe o que eu descobri, pai? Que às vezes o fim de uma história triste é só o começo de uma história incrível. Eduardo sorriu, porque sabia que depois de tudo, o melhor ainda estava por vir. Agora me diz, quantas vezes você já fechou a porta achando que era só mais um desconhecido do outro lado? E se fosse o início da sua história mais incrível? A verdade é que a vida não manda aviso. Ela surpreende. Ela machuca, mas também cura. Essa história emocionante de Pedro e Eduardo nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido, o amor pode encontrar brechas, até nas maiores dores. E você, tá mesmo prestando atenção nos sinais que a vida te dá? Tá pronto para abrir a porta quando o inesperado bater? Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo. Eu abriria essa porta. Quero ler seu comentário. E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem muito mais histórias como essa vindo por aí. Histórias que aquecem o coração e mudam a forma como a gente vê o mundo.